Boa tarde a todos. Com alegria que estamos aqui, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 20, iniciar o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Mas antes, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga da nossa Casa do Caminho e agradecer essa oportunidade bendita de estudo, de comunicação, que através dela a gente continuou com as nossas palestras, com os nossos estudos, da nossa casa tão querida. Queremos agradecer a oportunidade e pedir calma, tranquilidade, para que a gente possa ser instrumentos fiéis de Jesus, da espiritualidade tão amiga, tão presente nos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, hoje nós vamos ver nesse capítulo Instruções dos Espíritos, trazido pelos Espíritos Constantino e Henri Reyne. Os últimos serão os primeiros. Missão dos Espíritas, a mensagem trazida por Erasto. Os trabalhadores do Senhor, a mensagem trazida pelo Espírito de Verdade. Tá? Então vamos ler o item 1, que é a parábola dos trabalhadores da última hora. Então vamos lá. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Após ajustar com eles que pagaria 1 denário por dia a cada um, mandou-os para a sua vinha. Tendo saído ainda na 3ª hora do dia, encontrou outros trabalhadores que estavam na praça sem nada fazer e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles se foram. Voltou ainda a sair à hora 6ª, e na hora 9ª fez o mesmo, voltando a sair na hora 1/10. Encontrou outros que também estavam sem nada a fazer, aos quais ele disse: Por que estáis aqui durante o dia sem trabalhar? E eles lhe disseram: É que ninguém nos assalariou. Então ele falou: Ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o dono da vinha disse àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles que tinham vindo para a vinha, apenas na hora 1/10, aproximaram-se. E cada um recebeu 1 denário. Aqueles que haviam sido os primeiros a chegar à vinha também se aproximaram e julgaram que iam receber mais que os outros, mas receberam apenas 1 denário cada um. Então puseram-se a falar contra o pai de família, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e vós lhe pagais o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Como resposta, o dono da vinha disse a um deles: Meu amigo, não te faça nada de errado. Não combinaste comigo 1 denário pela jornada de trabalho? Toma, pois, o que te pertence e vai-te. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muito bem. Então, a lição começa com uma passagem evangélica que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20.
Então a gente percebe, né, nessa parábola que há um convite, primeiro, ao trabalho, não é? Deixa eu botar para cá. Há um convite ao trabalho. É o que o Senhor faz a diferentes categorias de servidores, de trabalhadores, ao longo do tempo, ao longo da hora. E tem aí uma simbologia, né, onde o pai de família representa Deus. A vinha é o universo. Os trabalhadores somos nós. É a humanidade. O trabalho na vinha é o trabalho no bem. Então, se a gente lê essa parábola sem analisar realmente, a gente fala, poxa, que injustiça, não é? Como é que há uma remuneração igual? Como é que eles ganharam o mesmo salário se eles começaram a trabalhar depois, trabalharam menos? Como é que o Senhor da vinha ele pode ser comparado a Deus, que é misericordioso, bom e justo? Não é? A gente analisando por cada parágrafo, né, a gente vê que no primeiro momento o pai de família pagou os trabalhadores na primeira hora, exatamente como foi o combinado, 1 denário por dia. Não prejudicou ninguém, combinou, pagou certinho. Depois ele fez o que com os outros que chegaram depois? Ele não combinou nenhum salário, ele falou que ia pagar o justo e eles aceitaram e pronto. E no final, o senhor, né, da vinha, o pai de família, ele justifica para aqueles que clamaram, dizendo a eles que foi o quê? Um ato bondoso, um ato generoso. Certo? Então, se a gente analisa cada grupo de trabalhador, todos eles não, assim, foi tudo justo o que aconteceu. O senhor da vinha, ele não fez nada de errado. Se a gente traz essa situação para o nosso dia a dia, por exemplo, se a gente está na rua, chega alguém pedindo, chegam, né, 2 pessoas pedindo uma ajuda, alguma coisa, uma ajuda financeira, e a gente dá para uma quantia e para outro dá menos, um pouco, será que a gente está sendo injusto em relação a eles? Ou se a gente ajuda 2 instituições de caridade? Vamos pensar nisso. Para uma a gente dá mais, para outra a gente dá menos um pouco. A gente está sendo injusto por essa atitude? Aí Constantino vem explicar, vem auxiliar a gente com uma explicação no item 2, Instruções dos Espíritos, né? Quando ele começa a falar assim: o trabalhador da última hora, ele tem direito ao salário, mas é preciso que sua boa vontade o tenha conservado à disposição do Senhor, que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Ele tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava impacientemente aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Ele era trabalhador, faltava-lhe apenas o trabalho, faltava-lhe o quê? A oportunidade. Então, Constantino vem falar o quê? Que há uma condição para o trabalhador receber o salário. Primeiro, a disposição para o trabalho, né? E a boa vontade, que ele frisa bem, né? A disposição e a boa vontade. Não tinha nenhum preguiçoso ali. Então, quando o senhor da vinha convocou aqueles trabalhadores das outras horas, da terceira, da sexta, da nona e por aí foi, quando eles foram convidados, eles nem pestanejaram, eles aceitaram e pronto, nem perguntaram sobre o salário, sem nada, tá? No segundo parágrafo, Constantino, ele vem
como é que a gente... ele apresenta uma hipótese que é o contrário desse primeiro parágrafo. Então, ele fala assim, se, porém, houvesse se recusado a trabalhar a qualquer hora do dia, se houvesse dito, temos paciência, o repouso me é agradável, né? Quando a última hora soar, será o momento de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse, meus amigos, não teria recebido o salário do obreiro, mas da preguiça. Então, ele vem falar, né, ele vem apresentar algo diferente, né, daquilo falado no primeiro parágrafo. Aqui ele vem falar de quem? Dos preguiçosos, daqueles que são chamados ao trabalho, mas eles sempre arrumam uma desculpa para não trabalhar, né? Fazer qualquer atividade útil. Esses vão receber o salário de quê? Como fala o Evangelho, Constantino, da preguiça e não do obreiro. Na pergunta 930 do Livro dos Espíritos, Kardec ele fala assim, faz o seguinte questionamento, né, sobre as pessoas que são impossibilitadas de trabalhar, não pela sua vontade, mas porque estão doentes, porque estão acamadas. Como é que se deve proceder com essas pessoas? Aí os espíritos respondem. Eles fazem alusão, fazem uma menção à solidariedade que a gente deve nos esforçar para implementarmos na nossa vida. Pôr em prática, né? Pensemos assim, não só falar da solidariedade, mas praticá-la, para que a gente tenha uma sociedade mais justa. E a gente vem perceber que esse pensamento, essa fala dos espíritos, ela é bem atual, porque ela vem sendo aplicada entre várias lideranças de vários países. No Brasil aplica, né, esse pensamento, por exemplo, quando foi criado o auxílio-desemprego, né, que serve para ajudar os trabalhadores que estão momentaneamente desempregados. Então, já há esse movimento, né, de alguns países, essa solidariedade, pensando no outro. Se a gente, né, pensando dessa forma, o Senhor da parábola, o Senhor da vinha, ele se ele agiu, teve esse ato generoso, ele foi tocado, né? Ele se sensibilizou pelas dificuldades daqueles homens que impacientemente, como traz a lição, esperavam uma oportunidade de trabalho. E não é só isso. O Senhor ele se sensibilizou também pela disposição, pela vontade que aqueles trabalhadores apresentaram durante, né, aquele trabalho. E com certeza, se esses trabalhadores começaram depois, se eles tivessem começado antes, eles teriam produzido o dobro, o triplo, não é? Então, o que a gente pode concluir? Nesse momento, nesse pequeno trecho que a gente leu, Jesus quis, né, trazer para todos nós, evidenciar qual virtude? A boa vontade, a disposição para o trabalho, né, que não é a quantidade de trabalho que vai ser levada em conta, mas sim a qualidade do trabalho. Mais ainda, a permanência do trabalhador, do trabalho até o fim. Aí me veio muito, né, o trabalho que a gente faz na nossa casa do caminho, na nossa casa, né, tão querida. Como é importante a nossa dedicação, o nosso engajamento, a nossa participação nos trabalhos da nossa casa, no trabalho de Jesus, né, a nossa colaboração. Por quê? Porque
que é através do trabalho no bem, trabalho que a gente faz, que a gente vai receber o nosso salário. Que salário é esse? Que recompensa é essa? A tranquilidade moral, né? Nós sermos felizes, o bem-estar físico, essa felicidade que a gente tanto procura. Essa felicidade no trabalho de Jesus, ela não é passageira, não é? Outra virtude mostrada nessa parábola é o desinteresse. Porque quando aqueles trabalhadores da terceira, sexta, nona horas, eles são chamados, eles não questionam quanto eles iriam ganhar. Não é? Eles aceitam, mostrando o quê? Desinteresse total em quanto eles iriam receber. Se a gente traz para a nossa vida essa situação, qual é a nossa meta? Qual deve ser o nosso objetivo? É fazer o bem pelo bem. Aparecer oportunidade de fazer o bem, a gente agarra, a gente abraça. E as oportunidades, elas se apresentam a todo momento. Não é? Deus, Jesus, eles valorizam tudo que a gente faz na obra do bem. Com coração, com dedicação. Né? Mas a gente observa também um outro sentimento nesse estudo, nessa parábola. A inveja. A inveja presente naqueles que reclamaram. Né? Aqueles da primeira hora, que reclamaram com o Senhor da vinha, pelo gesto tão generoso que ele teve com aqueles outros. Né? Tanto que ele fala assim, não me é permitido fazer o que eu quero? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Aí a gente traz também para o dia a dia. É como se a gente reclamasse do governo por ele conceder o auxílio-desemprego à pessoa que nesse momento está desempregada. Se a gente tem essa atitude, olha, a gente está demonstrando esse sentimento pequeno, mesquinho, não só o sentimento de inveja, mas também a falta de solidariedade, né, para com o outro que nesse momento está precisando tanto de uma ajuda, de um auxílio. Então, essa parábola, ela é rica, não é? Além de ser difícil, assim, o entendimento, ela é muito rica, de um conteúdo de ensinamentos muito ricos, né, para a nossa caminhada. Aí, continuando, Constantino, o que acontecerá então com aquele que, em lugar de ficar apenas da inatividade, tivesse empregado as horas destinadas ao trabalho do dia e cometer atos culposos, que haja blasfemado contra Deus, derramado sangue de seus irmãos, lançado confusão no meio das famílias, arruinado homens confiantes, abusado da inocência, que tem, enfim, praticado todas as ignomínias da humanidade. Que será dele? Então, Constantino vem falar de quê? Né? Daqueles que, ao invés de ajudarem do trabalho de Jesus, eles atrapalham. Né? Eles cometem o que? Ações destruidoras, são ações maléficas em relação ao trabalho de Jesus. Dificulta, assim, um progresso moral. Né? Eles desperdiçam o tempo fazendo essas escolhas, atitudes egoístas, tá? Continuando, o que será deles? Será suficiente que digam na última hora, Senhor, utilizei mal o tempo? Emprega-me até o fim por dia para que eu faça um pouco, bem pouco da minha tarefa e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Aí olha o que... Não. O mestre lhe dirá, agora não tenho nenhum trabalho para lhe dar. Desperdiçaste o teu tempo, esqueceste o que aprendeste. Não cabe mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, pois, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, virás encontrar comigo. Então, o que acontece? Né? O Senhor, ele não vai impedir essas pessoas de trabalharem na sua vinha, mas ele dá um alerta,
que só recomeçarão depois que reaprenderem a trabalhar de forma construtiva. Aí sim vai ser dada a oportunidade de trabalho na sua vinha. Aí continua Constantino. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Porque o bom espírita, ele não desperdiça a oportunidade de ser útil. Agarra todas as oportunidades, não é? Ele não só entende os princípios da doutrina espírita, mas sente no coração, como o Evangelho traz para a gente. Às vezes a gente fala assim, eu quero oportunidades maiores. Às vezes as oportunidades chegam. Quem, por exemplo, a gente está num estudo, quem quer fazer a prece? Ninguém se manifesta. A oportunidade aí, sendo dada, e você, por medo, por vergonha, por orgulho, você não faz. Não é? Aí continua assim. Eis que chegou o momento de receber o salário. Empregai bem essa hora que vos resta. E nunca vos esqueçais de que vossa existência, por mais longa que ela vos pareça, não é mais que um momento fugaz na imensidade dos tempos que para vós constituem a eternidade. Então, quando eu li isso, aproveite o momento que vos resta para produzir o quê? Bons frutos. Aproveitemos todas as oportunidades, ainda mais agora. Pensemos bem nesse trecho, nesse parágrafo que Constantino traz para a gente. Aproveite essa hora que vos resta e nunca vos esqueçais de que vossa existência, por mais longa que ela vos pareça, não é mais que um momento fugaz na imensidade dos tempos. Então é uma centelha, tá? Aí no item 3, vamos lá, a gente vai ler só um pedacinho, tá? Sendo os últimos a chegar, os espíritas aproveitam os trabalhos intelectuais dos seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem e porque seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Então, essa mensagem é trazida por Henrique Heine, que foi um dos maiores poetas, que está ali no Evangelho, no finalzinho da página, que ele foi um dos maiores poetas alemães alemão do século XIX. Então, ele ressalta o valor da solidariedade, de um mundo mais justo. Então, ele fala assim, ele traz, quando ele fala, aproveite os trabalhos intelectuais dos seus antecessores. Então, aproveitem o progresso, os trabalhos intelectuais, o conhecimento de tudo que já existia, antes da gente, que foram preparados, para que a gente pudesse aproveitar. Aproveitem esse trabalho de conhecimento, que Deus abençoa a solidariedade, isto é um ajudando o outro no seu processo evolutivo, tendo um olhar diferenciado. Para a gente ter esse olhar diferenciado em ajuda ao outro, a gente precisa primeiro amar, conquistar esse amor e instruir-nos, trabalhar no bem, trabalhar modificando os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Esse é o momento. No item 4, vem falando, Erasto traz a missão dos espíritas. Então, eu falo assim, não vos assustei mais. As línguas de fogo, no segundo parágrafo, tá? Estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos
vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis para a sua propagação. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Por certo, falareis a pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, pois essa voz incessantemente o faz lembrar da abnegação. Aos avarentos pregareis o desinteresse, aos dissolutos a abstinência, aos tiranos domésticos, como aos déspotas, a mansidão. Palavras perdidas, eu o sei, mas que importa? É preciso que regueis com vosso suor o terreno em que tendes de semear, porque ele não produzirá nem frutificará, a não ser com reiterados esforços da enxada e da charrua evangélica e de pregai. Então, Erasto está falando o quê? É um chamamento para que através do trabalho no bem, trabalho de Jesus, sejamos bons servidores, não é? E no item 5, o Espírito de Verdade fala assim: chegaste ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. A gente está vendo isso. Por isso que ele fala, não perca tempo, aproveite o tempo que resta para a gente se melhorar. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro objetivo que a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos por 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços para que o Mestre, ao chegar, encontre a obra terminada. Então, que sejamos solidários uns com os outros, que estejamos sempre atentos. Não esperemos que os outros nos procurem pedindo ajuda, não é? Que a gente, quantas intuições nós estamos tendo, quantos chamados, não é? Pessoas que a gente não tinha contato há muito tempo e de repente a gente lembra. É o que isso? É um chamamento para que sejamos instrumentos do bem. É tão bom a gente ligar para as pessoas, não é? Eu gosto muito quando ligam para mim: você está bem? Como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Não só isso, de se comunicar mesmo, não é? Até aqueles bem distantes. Aí Erasto finaliza falando assim: Deus realiza neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis e tem marcado cuidadosamente aqueles que só têm a aparência do devotamento. A aparência do devotamento. Para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porquanto, aos que não recuarem diante da sua tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E se cumprirão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, que a gente seja os servidores corajosos, né? Somos os trabalhadores da última hora, e que possamos receber, sim, o salário digno, né, pelo nosso trabalho de amor, de dedicação, de auxílio, de fraterno, o trabalho honesto, sem interesse, com boa vontade, não é? Para que sejamos, para que Deus confie, né, a nós os postos mais difíceis na grande obra da regeneração. Então a gente vai finalizando assim, feliz, né, de ter aprendido um pouco mais com essa lição tão grandiosa, né, agradecendo essa oportunidade de trabalho, pedindo sim que ampare a todos nós, que ampare a humanidade, que as pessoas possam sentir
toda essa vibração de amor, de paz, de alegria, de coragem, que a espiritualidade manda para os nossos corações e nossos pensamentos. Confiemos sempre em Deus, em Jesus, nos nossos mentores, Dr. Herman, Dr. Bezerra, Luiz Sérgio, toda essa pleiade de espíritos maravilhosos, tão presentes nas nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo grande. E até a próxima.